A mente humana é um transmissor de frequência, e cada pensamento é uma onda que procura matéria para se transformar em forma. O dinheiro não responde ao desespero, não responde à esperança incerta, ele reconhece apenas a vibração da autoridade interior, aquela que nasce quando você fala com o mesmo tom que o universo usa para criar mundos. Pare por um momento, silencie a pressa e perceba o ar entrando no seu corpo como uma lembrança de poder, porque a respiração é a ponte entre o invisível e o concreto. Não falo à sua mente lógica, nem ao medo que aprendeu a negociar com a falta, eu falo à sua consciência mais profunda, aquela que sempre soube que a riqueza é apenas uma consequência da harmonia entre voz, fé e presença. Você nunca foi feito para correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro não é o prêmio de uma corrida, é a resposta de uma vibração. O dinheiro não é um juiz que decide seu mérito, nem um inimigo que se esconde da sua tentativa de controle, ele é um servo energético, um reflexo daquilo que você declara com certeza. Quando a língua se alinha com a verdade e a emoção não vacila, a realidade se curva em obediência, não por mágica, mas por lei espiritual. A ciência chama de coerência entre mente, emoção e ação, mas o espírito chama de domínio vibracional, o ponto em que a alma recorda sua própria assinatura criadora. Tudo o que existe no universo vibra em resposta a um comando, e o comando mais poderoso não é o grito da necessidade, mas o som silencioso da convicção. Você não precisa gritar para ser ouvido, precisa apenas falar como quem sabe, e não como quem suplica. Quando a voz sai impregnada de fé, o campo energético ao redor reorganiza átomos, moléculas e probabilidades para refletir o que foi dito com autoridade espiritual. Por isso, uma sentença proferida em estado de alinhamento é mais forte do que 1000 orações ditas em desespero. O dinheiro reconhece a sua voz quando ela vibra na frequência da verdade, e a verdade é simples. Você não está tentando conquistar o que falta, está permitindo que o que já existe se torne visível. A riqueza não é algo que chega de fora, é algo que se manifesta quando o interior para de resistir. A mente treinada na escassez tenta controlar, mas a mente desperta comanda com leveza, e leveza é o som da fé em repouso. Fé em repouso não é passividade, é confiança ativa, é o campo que se expande ao redor de quem sabe que tudo já foi preparado no invisível. Quando você fala, o universo não ouve palavras, ouve frequência, e frequência é a tradução vibracional do seu estado de consciência. Se a voz treme, a vibração dispersa, se a voz repousa, o campo responde. Por isso, a primeira prática não é convencer o mundo, é convencer o próprio sistema nervoso de que já é seguro prosperar. A neurociência explica que o corpo só executa o que considera seguro, e o espírito confirma que segurança é fé encarnada. Então, respire profundamente, relaxe o peito e sinta que você pode comandar a abundância sem medo de perdê-la. O dinheiro reconhece quem está em paz, porque a paz é a frequência mais alta da autoridade espiritual. A ansiedade tenta criar pelo controle, mas o domínio cria pela clareza. Clareza não é pressa, clareza é luz. E onde há luz, o invisível se torna obediente. Você deve entender que o dinheiro não é uma força rebelde, é uma energia cooperativa, esperando instruções precisas para se mover. Imagine-o como um rio que precisa apenas de margens definidas para fluir sem inundar. Se você fala com confusão, o rio hesita. Se você fala com certeza, o rio corre com direção. A mente foi treinada para acreditar que esforço é sinônimo de valor, mas o espírito sabe que valor é sinônimo de vibração. Você não é pago pelo quanto trabalha, é pago pelo quanto vibra em harmonia com a lei do fluxo. O esforço excessivo é apenas a tentativa humana de substituir a clareza espiritual. A clareza, por sua vez, cria resultados sem fricção. Você pode observar isso na natureza. O sol não luta para brilhar, ele apenas é, e sua simples presença transforma o invisível em luz. Assim também é com você. Quando a voz fala com integridade, a matéria se organiza em volta da sua presença. Por séculos, ensinaram que a riqueza era fruto do sacrifício, mas a verdade espiritual é que o sacrifício nasce da ignorância da própria lei.
A lei diz que aquilo que você declara com fé já existe, e o que existe não precisa ser conquistado, apenas reconhecido. Por isso, o dinheiro reconhece a voz de quem o reconhece como parte do divino. Não há nada de profano na abundância, o que a corrompe não é o ouro, é o medo. E o medo é o único som que o universo não traduz, porque o medo vibra fora da frequência da criação. Quando você fala em fé, o campo se expande. Quando fala em dúvida, o campo colapsa. A diferença entre o milagre e o atraso é apenas o tom. A voz do comando não nasce do ego, nasce do espírito que recorda sua herança cósmica. O universo não responde a quem pede, responde a quem declara em sintonia com a verdade. Você não é um pedinte no portão da abundância, você é o portão. E quando o portão se abre, o fluxo entra. O dinheiro reconhece a voz que sabe para onde está indo, não a que apenas deseja chegar. Por isso você deve falar com o mesmo ritmo do que já é, e não com o som do que ainda espera ser. A física quântica explica que a observação define o comportamento da partícula e a espiritualidade revela que a declaração define o comportamento da realidade. Você não cria a abundância, você a permite. E permitir é o verbo mais forte da criação. No momento em que você diz "está feito", o universo interpreta como ordem. A hesitação é o intervalo entre o medo e o milagre, e é nesse intervalo que o decreto deve nascer. Diga: dinheiro, eu agora falo com você. Você é substância divina e obedece à minha voz. Essa sentença é um código espiritual que une som, respiração e intenção numa mesma direção. Quando dita com pureza, ela não convence o universo, ela o recorda do seu próprio design. Pois tudo que é divino foi criado para servir à consciência desperta e o dinheiro é apenas um dos seus mensageiros. Ao falar, não imagine súplica, imagine comando, e ao comandar, não imagine força, imagine alinhamento. Você não está forçando a realidade a te obedecer, está apenas tirando o véu que a impedia de responder. E no instante em que o véu cai, o invisível se reorganiza. O dinheiro reconhece o som da fé como um pássaro reconhece o chamado do vento. E fé é a energia mais científica que existe, porque é coerência entre o que se pensa, se sente e se fala. Quando essas três camadas vibram em harmonia, a matéria não tem escolha senão obedecer. Você não está pedindo um favor à vida, está acionando a lei que sempre existiu. A lei da correspondência afirma: o semelhante atrai o semelhante, e a lei da vibração confirma: tudo responde à frequência emitida. Logo, quando sua voz emite certeza, o campo responde com formas que espelham essa certeza. A incerteza é ruído, e ruído gera interferência, mas a clareza é música, e música cria harmonia. Por isso, quando sua fala se torna melodia, o dinheiro se torna movimento. Não diga, um dia eu terei. Diga, eu já sou. O verbo cria o tempo, e o tempo obedece ao verbo. Você não fala sobre a abundância, você fala a partir dela. Essa é a diferença entre desejar e decretar, entre pedir e governar. O dinheiro reconhece a voz que não treme, porque essa voz vibra em sintonia com a estrutura do cosmos. Quando o tom é firme e o coração está calmo, até o vento parece ouvir. E se o vento obedece, por que a matéria não obedeceria? O universo não premia os que se desesperam, ele responde aos que se alinham. E o alinhamento é a prece mais silenciosa e eficaz que existe. Você não precisa mais implorar prosperidade, apenas se lembrar que ela já foi designada a você pela própria lei da criação. A mente cria o caminho, o coração dá o passo, e a palavra abre a porta. E quando a porta se abre, tudo o que estava adormecido desperta em obediência ao som. Agora feche os olhos, respire profundamente, e sinta que o campo responde enquanto você pensa. Não há demora na lei divina. Há apenas o tempo que a mente leva para acreditar. E quando a crença se alinha, o tempo desaparece. O dinheiro reconhece a sua voz, e a sua voz é a assinatura vibracional que revela o quanto você já se permitiu receber. Permitir é fé amadurecida. Permitir é o ponto em que a busca termina e o fluxo começa. Então, repita em silêncio interior: minha palavra é lei.
Minha riqueza obedece, meu tempo é agora. E permita que essas frases encontrem morada no corpo, até que o corpo inteiro se torne decreto vivo. Porque quando a carne vibra o que o espírito declara, o céu e a terra se unem numa única respiração. Essa é a alquimia da manifestação, o ponto em que som vira forma e fé vira fato. O dinheiro não está longe. Ele apenas espera ouvir sua voz sem medo. E quando essa voz se ergue, suave e firme, o universo inteiro se curva em reconhecimento. A vibração é sua moeda, a palavra é seu decreto, e o agora é seu templo. Fale como quem governa, e o mundo responderá como reino fiel. Se este vídeo tocou algo em você, curta agora para que essa energia se expanda e alcance quem também precisa lembrar do próprio poder. Comente o que sentiu, compartilhe com quem busca compreender o som da abundância e inscreva-se no canal Expande Mundos, porque o despertar é um processo e cada palavra é um passo em direção à sua própria voz.